Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam bem, certo? Professora Leilândia por aqui, eu estou muito bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam ótimos, porque hoje nós iremos deixando aqui mais uma videoaula e hoje nós iremos aprender um pouco mais a respeito do adjunto adnominal e complemento nominal, certo? É um assunto simples, porém, ao mesmo tempo, muitas vezes deixa dúvidas, cria confusão esses dois termos da oração, certo? Que desempenham funções diferentes e nós precisamos compreender aqui nessa videoaula rapidinho. É necessário muita atenção, certo? Para que você entenda e em seguida consiga fazer a atividade, que é importantíssima. Claro que a atividade é um meio de você exercitar o que aprendeu e assim estar preparado para as próximas videoaulas, que são complementos, e a gente vai sempre precisando para entender os conhecimentos subsequentes, certo? Os conhecimentos que virão mais à frente de nossa língua portuguesa. Então vamos lá, um pouquinho de gramática aqui. Adjunto adnominal, certo? Que é mesmo o adjunto adnominal. É importante você atentar às vezes para o enunciado da palavra, gente. Adjunto adnominal. Quando fala adjunto, é algo que está junto, certo? Então, adjunto adnominal, o que é que significa? É algo que está junto, junto de quê? De um nome, certo? De um nome. Então, o adjunto adnominal, ele é um termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo. Olha só o nome aqui. Então, ele é um adjunto, é algo que está junto. Adnominal está junto de um nome. E esse nome é o quê? Substantivo. Substantivo, que nós sabemos que é o quê? A classe de palavras que nomeia os seres em geral. Isso aqui é assunto lá da quinta série. É assunto lá do quinto ano, vamos dizer assim. Tudo bem? Vocês já sabem muito bem, já conseguem identificar um substantivo na frase. Então, o adjunto adnominal, ele vai estar fazendo o que, amados? Caracterizando um substantivo ou determinando esse substantivo. O que é que nós temos mais de informação relacionada ao adjunto adnominal? Ele pode ser representado por artigos, que são aquelas palavrinhas que geralmente vêm antes do substantivo. Nós temos os artigos definidos o, a, certo? Ou os, as, no plural. Nós temos os artigos indefinidos, uma ou uns, umas, quando vem no plural. Tudo bem? Então, o adjunto adnominal pode ser representado por artigos. Por quê? Porque geralmente os artigos eles vêm antes do substantivo determinando. E o adjunto adnominal é algo que está junto ao nome, ao substantivo. Ele pode ser representado também por adjetivos. Por quê? Porque o adjetivo ele tem a função de quê, gente? De classificar, de caracterizar, né, o substantivo. Nós já sabemos que o adjetivo também é uma das classes gramaticais de nossa língua e que a função dele principal é caracterizar o substantivo. Locuções adjetivas são o quê? Duas palavras ou mais que desempenham a função adjetiva, que é caracterizar também o substantivo. E nós temos os pronomes. Os pronomes, que nós já sabemos, são aquelas palavras que acompanham ou que substituem também o substantivo. E numerais. Numerais também geralmente estão acompanhando os substantivos, ou seja, todas essas classes gramaticais aqui, elas têm a função básica de caracterizar, de qualificar o substantivo. E é justamente por isso que o adjunto adnominal ele é representado por essas palavras, por essas classes de palavras: artigo, adjetivo, pronome e numeral. Tudo bem? Vamos ver os exemplos aqui. Os pelos escuros do meu cão estão mudando. Nós fizemos aqui, nós destacamos as palavras que têm esse valor
né, de acompanhar, de caracterizar o substantivo. Olha só, nós destacamos aqui o artigo definido os, nós destacamos aqui o adjetivo, né, essa palavra escuros, é um adjetivo porque ela está caracterizando o substantivo pelos. Então, aqui, quais são os adjuntos adnominais presentes aqui nessa oração? Nós temos os e nós temos escuros. Os é artigo e escuros é adjetivo. E eu já sei que elas são adjuntas de nominal. Olha o próximo exemplo, gente. As moças inteligentes são as mais elegantes. Aqui, nesse caso, qual é o substantivo? Qual é o substantivo? Nós temos o substantivo moças, certo? Nós temos aqui o núcleo do nosso sujeito, a palavra moça. Nós já aprendemos que o sujeito numa oração é aquele elemento a respeito do qual está sendo falado alguma coisa. Então, as moças inteligentes são as mais elegantes. Quem é o sujeito? As moças inteligentes, certo? Por quê? Porque estamos falando delas. De quem? As moças inteligentes. Quem é o núcleo aqui do meu sujeito? A palavra moças. Moças é uma palavra substantiva, certo? As é o que, gente? As nós já sabemos que aqui é artigo definido. Inteligentes é uma palavra que está qualificando o substantivo moças, portanto, aqui é o que? É um adjetivo. Se é um adjetivo, é o que? Adjunta de nominal. As é artigo, então isso aqui é o que? Adjunta de nominal. São as mais inteligentes. Nós destacamos aqui, olha, o artigo definido as e a palavra elegantes, que também é um adjetivo. Por que é adjetivo? Porque também está caracterizando o substantivo moças, certo? Então, a adjunta de nominal nada mais é do que isso. Esse termo da oração, ele é acessório, gente, olha, um detalhe aqui, é um termo acessório. Os termos acessórios na oração, geralmente, eles não são obrigatórios, né? Os termos acessórios são aqueles que não são obrigatórios, mas quando eles aparecem nas orações, eles trazem mais informações sobre elas, certo? Mas se forem retirados, eles não causam uma alteração muito grande, tudo bem? Por quê? Porque eles são acessórios. Eu poderia dizer, por exemplo, olha, os pelos do meu cão estão mudando, olha só. Observem, se eu tirar a palavra escuros, ele não altera muito a oração. Os pelos do meu cão estão mudando. Tudo bem? Olha aqui, olha. As moças inteligentes são as mais elegantes. Se eu falasse assim, as moças são as mais elegantes. Olha só. Entendeu? Então, são termos acessórios. O adjunta de nominal, ele é um termo acessório da oração. E a função dele é essa, caracterizar ou determinar um substantivo. Que é o quê? É uma função própria de quem? Do adjetivo. É por isso que o adjunta de nominal, ele tem essa função adjetiva mesmo, certo? E o complemento nominal, gente, como eu falei para vocês, é importante a gente analisar o enunciado aqui do termo, complemento nominal. Quando eu falo complemento, eu já entendo o quê? Que é algo que vai fazer o quê? Vai completar, certo? Aqui ele vai completar. Ao contrário do adjunta de nominal. Adjunto é algo que está junto, certo? É algo que está ali pertinho, olha só. Os pelos escuros. Então, observe que o adjunto, ele vem aqui pertinho do substantivo. Ó, ele está ali pertinho e ele está caracterizando, ele está determinando. Olha aqui, olha, as moças inteligentes, as mais elegantes, certo? Então, o adjunto, ele está ali junto. O complemento, não. O complemento, ele completa. Completa o quê? O nome. É por isso que o nome é complemento nominal. Esse nome é o quê? Ele pode ser um substantivo, mas ele pode ser também um adjetivo ou um advérbio. Detalhe, é um termo sintático. Um termo sintático, como eu falei para vocês, é um termo na oração que tem a função de completar. Tudo bem? Isso significa o quê, professora? Que ele não é um termo acessório, como o adjunta de nominal. O adjunta de nominal, ele pode ser retirado e não causa tanta alteração na oração. O complemento nominal, não. Se você retirá-lo, a oração fica sem um sentido completo, certo? Então, o complemento nominal é termo sintático, ou seja, ele completa o sentido de uma palavra. E essa palavra é um nome, que é um substantivo, adjetivo ou advérbio. É uma outra diferença que a gente pode perceber.
com relação à adjunta de nominal. A primeira diferença qual é, gente? O adjunta nominal é o quê? Um termo, ele é acessório, ou seja, ele não é algo fixo ali, ele não é obrigatório. Se ele for retirado, não causa muita alteração. Ele é o quê? Um termo que está ali junto, né? Por isso que ele é adjunto. E, geralmente ele vem junto do substantivo, qualificando, caracterizando. O complemento nominal não. Ele não é acessório, certo? Mas ele é um termo sintático, certo? Então, ele tem a função de completar, ele não pode ser retirado da oração, porque se for retirado da oração, a oração fica sem sentido. E outra coisa, o adjunto adnominal, ele vai caracterizar sempre um substantivo, concreto ou abstrato. O complemento nominal, ele vai completar um sentido de um nome, que pode ser um substantivo, mas não é apenas substantivo. Ele completa também um nome que pode ser representado por um adjetivo ou por um advérbio, certo? Então isso é importante porque muitas pessoas, às vezes, confundem quando vão fazer uma análise sintática, realizar uma atividade, confundem o complemento nominal com o adjunto adnominal. É claro que a gente tem ainda outras diferenças que são muito importantes, mas que vocês irão ver mais à frente, tudo bem? Só precisam ter essa compreensão aqui básica de diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Vamos ver o exemplo aqui de complemento nominal. Minha filha tem medo do escuro. Olha só. Eu já sei que o complemento nominal ele vai completar o sentido de um nome, certo? Nesse caso aqui é a palavra medo. Medo. Medo é o que, gente? Medo é classificado como substantivo, certo? Substantivo. Então, minha filha tem medo. Medo de quê? Do escuro. Então, você observa que se eu falasse para vocês apenas, minha filha tem medo, já fica logo a pergunta, medo de quê? A resposta é o complemento do escuro. Então, essa palavra do escuro, ela completa o sentido do nome medo, certo? Então, aqui eu tenho um complemento nominal do escuro, que está completando o sentido do substantivo medo. Tudo bem? Marta ficou ansiosa com o resultado da prova. Marta ficou ansiosa com o resultado. Aí você pergunta, resultado de quê? Da prova. Então, observem que essa palavra da prova, certo? Essa locução aqui, olha, da prova, ela completa o sentido do substantivo resultado. Então, aqui eu tenho também um complemento nominal. Está completando o sentido do substantivo resultado. Bebida alcoólica é prejudicial à saúde. Bebida alcoólica é prejudicial. Aí você pergunta, prejudicial a quê? À saúde, certo? Então, aqui a palavra prejudicial é um adjetivo, tudo bem? E a saúde está completando o sentido da palavra prejudicial. Tenho aqui um complemento nominal. Alimentos saudáveis faz bem. Bem ao quê? Ao coração, certo? Essa palavra bem, gente, é um advérbio. E a palavra ao coração está completando o sentido do advérbio bem. Tudo bem? Então, observe que o complemento nominal, ele completa, perdão, amados. O complemento nominal, observe que ele completa o sentido do nome, que vem antes dele, obviamente, certo? Então, ele vai completar o sentido do substantivo medo, certo? O sentido do substantivo resultado, o sentido do adjetivo prejudicial e do advérbio bem, certo? Vamos ver aqui à frente, amados. Aqui as diferenças básicas entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. Olha só, o adjunto adnominal, ele pode ou não ter preposição. Isso aqui, achei importante trazer esses detalhezinhos aqui, diferenciais de um para com o outro. Diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. O adjunto, ele pode ou não ter preposição, certo? O complemento, ele tem preposição, isso é obrigatória, certo? Então, todos os complementos nominais, eles vão estar
trazendo uma preposição. É bom você anotar isso aí na mente, no caderno. O adjunto adnominal, ele pode indicar posse, certo? O adjunto adnominal, geralmente, ele indica posse. O complemento, ele nunca indica posse, gente. Olha outro detalhe importante. O adjunto adnominal, ele tem valor ativo, ou seja, ele pratica ação. O complemento nominal, não, ele já tem valor passivo, geralmente é sobre ele que cai a ação. Isso aqui também é importante. O adjunto adnominal, ele completa o sentido de substantivos, concretos ou abstratos. O complemento nominal, não, nós vimos que ele pode completar o sentido de adjetivos, de advérbio e de substantivos abstratos, ok? Então, aqui são as principais diferenças entre esses dois elementos gramaticais, adjunto adnominal e complemento nominal. Baseados nessas orientações aqui, iremos fazer uma atividade logo em seguida para ir praticando esse conhecimento adquirido, certo? Então, logo em seguida, a gente vai deixando aqui, gente, uma atividade. É obrigatória, professora? É obrigatória, tá certo? Vocês já estão sabendo que todas essas atividades que são deixadas no EIC, geralmente nós deixamos atividades objetivas que vocês vão analisar, ler textos e responder as questões, certo? Para facilitar o entendimento de vocês e, claro, a correria. Mas o mais importante é que façam essa atividade, porque nós já sabemos que cada uma dessas notas que vocês irão precisar para o final, né, do semestre e, claro, do ano, é obter a aprovação de vocês. Então, não pense que essa atividade deixada, ela é opcional. Não pense que é opcional. Não é opcional, é obrigatória mesmo. Então, por favor, faça a sua tarefa logo em seguida. Terminou a videoaula aqui, já corre lá e faça a sua atividade, tudo bem? Beijos pra você, gente. Tudo de bom, boa sorte, responsabilidade sempre, tá bom? Tchau, tchau.